debaixo da direção da graça de Deus. Quando pensamos que não vamos sustentar, não vamos pagar aluguel, não vamos ter recurso para fazer a festividade, para crescer a obra de Deus, mas quando Deus está na direção, Ele envia a providência, Ele envia o socorro, Ele envia o milagre, Ele envia. E hoje, nesta noite, a Bíblia diz que é o nosso socorro presente na hora. Ela manda abaixando, levar. Diz a Bíblia que neste momento agora, Paulo olha para a filha e diz assim: está vendo? Deus está na direção. Viemos para cá, não tinha onde recuarmos, não tinha onde descansarmos, inclinar a cabeça. Deus já abriu uma porta, Deus já providenciou alguém para cuidar de nós. Deus está nesse negócio. Não olha para outra verdade. Agora eles vão para a casa daquela mulher, e eu entendo que quando eles estão dentro da casa daquela mulher, você vai entender o que é a graça. Quando eles estão dentro da casa daquela mulher, é como você viaja daqui para o interior, para a casa de uma família sua em outro estado. Quando chega lá, senta, você começa a conversar. Uma das coisas que nós conversamos é assim: cadê fulano que morava naquela casa? Cadê fulano que morava lá em cima? Como é que está aqui? Cadê aquela casa que quando nós era pequenos nós ia lá brincar? Não é assim que a gente conversa? Aí Paulo olha para elas e diz assim: ei, deixa eu fazer uma pergunta. O que era naquela casa quando nós passamos? Estava uma vila, ali é uma igreja, é uma sinagoga, é um ponto de pregação. Aí aquela mulher olha e diz: não, Paulo, aqui não tem igreja não. É por isso, ainda que eu tenho pouca força, eu estava orando a Deus, para Deus trazer alguém para cá, para Deus abrir uma igreja nesse lugar, porque aqui quem predomina é o demônio de adivinhação, aqui quem predomina é o demônio. Paulo olha para Silas e diz: e aí que o grandão vai arrebentar aqui nesta noite. Jesus vai tomar conta desse lugar, o Senhor vai ser o Senhor desse lugar, a graça de Deus vai tomar nesse lugar, vai ser predominante. A Bíblia diz que nessa ocasião, meus irmãos, Paulo agora começa a ouvir, eu parafraseando na minha concepção, aquela mulher conversando com ele. Paulo diz: então conta mais. Paulo, ali tem uma jovem que ela começa a adivinhar o que o número, o número da Mega Sena, o que seja, tudo dá certo. É por isso que o povo está ali. Aí Paulo disse: opa, isso é demônio, isso é demônio. Eu tenho experiência com isso, meu Deus. Deus não revela isso não, de qualquer maneira não. Isso é demônio. Aí Paulo um dia está saindo para pregar. A Bíblia diz que todos os dias que quando Paulo saía para pregar, esse demônio incorporava nesta jovem. E esta jovem vinha e dizia assim: olha, esses que anunciam o Evangelho são servos do Deus Altíssimo. Aí isso é verdade, o que o demônio, o diabo estava falando na boca daquela moça. Mas Paulo diz: está amarrado, Satanás, para trás de mim. Não quero glória não, a glória é ele, a glória é só para ele. Aí Paulo agora no outro dia olha para Silas e diz assim: ei Silas, você pegou, captou, entendeu? Opa, então é amanhã que vai ser, o nome do Senhor vai ser glorificado. Parece que eu estou vendo Paulo pregando com Silas. De repente aquele demônio toma aquela moça e vem em direção deles. E quando vai Paulo pregando, Paulo olha para aquele demônio e diz assim: em nome de Jesus. Mas antes eu acredito, pastor, porque isso é nítido que a gente observa e sabe que a gente passa por isso, que aquele demônio agora toma a boca daquela moça e diz assim: seus miseráveis, eu vi quando vocês vieram de lá de Troade, pegou aquela embarcação e veio em direção a esta cidade. Quem predominava aqui era eu, quem enganava esse povo era eu. Mas no partir do momento que vocês colocaram o pé, no partir do momento que vocês chegaram aqui, eu sabia que ele ia reinar aqui, porque ele pode, ele manda, ele tem poder. Aí Paulo olha para ele e diz assim: em nome de Jesus, sai da vida dela.
que eu falo? Ali eles começam a murmurar e vai atrás dos seus senhores e diz assim: devolve nosso dinheiro. Aqueles senhores, aqueles homens ricos dizendo: que dinheiro? O que vocês estão falando? Aí alguém diz assim: olha, apareceu dois moços aí, eu não sei o que falaram para aquela moça lá. Aquela moça caiu, se levantou e levantou estranha como? Ela não fala mais nada, ela não adivinha mais nada, ela não entende mais nada. Ah, meus irmãos, o texto vai dizer que o diabo tomou a vida daqueles senhores, daquela moça, que chegaram até Paulo e Sila, já chegaram açoitando, rasgando as suas vestes, tirando, despindo eles, deixando eles nus, e levaram até as autoridades daquela cidade. Quando chega na autoridade daquela cidade, no sinédrio, começa dizendo assim: olha, esses moços, não sendo romanos, sendo judeus, mas sabendo que Paulo era romanos, porém eles começou a prejudicar, começou a ajudar a Paulo. E a Bíblia diz que quando chega diante daqueles senhores, começa a dizer assim: olha, esses moços, não sendo romanos, sendo judeus, vieram aqui e perturbaram a nossa cidade. Aí eu, glória, aí quando eu ouvi, ou seja, quando eu li esse versículo que ele dizia assim: pastor André, esses moços vieram aqui e perturbaram a nossa cidade, eu dei glória, por quê? Porque a Bíblia diz que quando Elias chegou até Acabe dizendo: ei, enquanto a Bíblia diz que naquela época, 2 Reis capítulo 16 vai dizer que quem predominava era o demônio também lá, era Baal, era Astarote, Baalim. A Bíblia diz que o povo de Deus estava enganado, cego, não sabia ouvir